Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco o Coronel PM Marcos Sérgio, ele que é secretário de Estado da Ressocialização e da Inclusão Social aqui em Alagoas. E com ele vamos falar sobre a situação do sistema prisional, que não difere do restante do país, mas algumas medidas que estão sendo tomadas em Alagoas fazem a diferença nesse princípio de devolver ao preso, a condição de se ressocializar e se reintegrar, à sociedade. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao Coronel Marcos Sérgio, secretário, e comecemos, Coronel, por uma portaria que foi assinada em abril deste ano, por conta até daquela interceptação de cartas no presídio que ameaçavam a vida do secretário da Segurança Pública, o Coronel Lima Júnior, e então foi adequado para os presídios, sistema prisional, um regime de disciplina diferenciado. O que quer dizer, na verdade, na prática, esse novo regime no funcionamento do sistema prisional aqui de Alagoas? Olá, Gorete, olá a todos os ouvintes, telespectadores da TV Assembleia. É um prazer enorme estarmos aqui para passarmos para a população todas as diretrizes do sistema prisional e colocar a sociedade a par do que é feito para essa parte de ressocialização, mas também para o combate a facções criminosas ou pessoas que tenham um desiderato diferente à ressocialização, principalmente aqueles que ficam fomentando a parte de ações criminosas dentro do sistema prisional. Com efeito, nós recebemos, participamos de todo um trabalho de inteligência sobre essa questão do senhor secretário de Segurança Pública, nosso colega Lima Júnior, e desde então, no primeiro momento, nós fizemos uma solicitação fundamentada ao senhor juiz de execução, o doutor Braga Neto, que é um parceiro importantíssimo no Poder Judiciário para a execução penal, e solicitamos ao mesmo a aplicação do regime diferenciado, o RDD, para essas pessoas. São 13 pessoas que ainda estão no regime, estão no presídio, transferimos os mesmos para o presídio do Agreste. Que tem um sistema de segurança... Tem um sistema de segurança mais forte, temos bloqueadores de celular lá, enfim, dá para fazer um trabalho mais forte, mais dentro dos parâmetros desse caso concreto. Eles estão ainda em regime disciplinar. Fizemos também uma visita a Brasília e solicitamos ao Departamento Penitenciário Nacional a transferência dessas 13 pessoas para presídios federais. Já foi deferido de alguns, inclusive essa semana estamos, juntamente com o DEPEN, fazendo a transferência dessas pessoas para presídios federais. E dentro desse regime há um total isolamento deles na cela, de forma individual. Eles ficam incomunicáveis. Incomunicáveis na questão com outros detentos. Obviamente, eles têm direito à parte de advogados, não é isso? A falar com os advogados. Mas eles ficam 22 horas nas celas, têm 2 horas de banho de sol, e todas as ações deles são monitoradas dentro daquilo que é previsto a lei para esses casos concretos. E dentro em breve, os 13 estarão sendo transferidos de Alagoas para presídio federal. É porque essa questão de presos de outras regiões do país já fizeram muito estrago aqui em Alagoas, não é? Já, Gorete, essas pessoas que ameaçam, vejam a ousadia dessas pessoas. Um secretário de segurança. Ameaçar a vida do secretário de segurança, né? Do sistema prisional também. Imagina a ousadia dessas pessoas com o cidadão comum. A questão é que a falta de respeito, né? O comando é feito lá dentro. Sim. E a gente sabe que as autoridades não estão lá dentro, estão aqui fora, mas eles comandam de dentro do presídio. Não é? São desrespeitosos e o Estado, dentro da legalidade, tem que dar pronta resposta. Conversamos muito com o secretário de Segurança, estamos juntos nesse combate, estávamos com ele até poucos momentos atrás em outra reunião no Poder Judiciário e estamos juntos para o que deve vir. Este regime de disciplina diferenciado, o RDD, na prática, qual é a mudança mais, digamos assim, mais significativa que se pode destacar?
basicamente, o reeducando ele vai sentir alongamentos do Estado através do seu parcial isolamento. E ele entrando no RDD, por exemplo, são suspensas as partes de visitas. Como eu falei, há um encarceramento por um tempo maior, por um grande tempo maior. O RDD, então, não está valendo só para esses 13? Não, só para esses 13, só para esses 13. Em Alagoas, só para esses 13, justamente devido a essa questão insidiosa, esse intento insidioso que eles queriam fazer em relação ao nosso secretário de Segurança Pública. Então, na prática, eles têm... É uma medida excepcional, Gorete, é uma medida excepcional que a lei nos propicia a realizarmos com essas pessoas que estão com esse desiderato. O senhor falou no presídio do Agreste. A cogestão é a saída para os presídios? Como o senhor entende? A cogestão é um dos caminhos para a administração prisional. Não só esse, mas nós temos no Brasil várias outras, como por exemplo a parceria público-privada, que eu tive a oportunidade de conhecer. O único exemplo que nós temos no Brasil é em Minas Gerais, um presídio lá de parceria público-privada. E dá certo? Dá certo. Todos os casos, a gestão do Estado, a parceria público-privada, a cogestão, são vários vetores que propiciam a ressocialização, a administração prisional. Mas eu queria fazer um registro que o Estado ele não pode ficar só pensando nenhuma das modalidades de gestão. Você tem que ser eclético devido a várias nuances, principalmente a nuance econômica, para poder se adaptar àquela questão. Para viabilizar a alternativa adequada para cada realidade. A realidade. A tornozeleira eletrônica também é um mecanismo... É um mecanismo eficiente? Ele é eficiente quando ele é cobrado. Graças a Deus, o Estado de Alagoas, ele, juntamente com o Poder Judiciário, ele tem essa ótima referência de a tornozeleira eletrônica ela ter um acompanhamento eficiente. Né? O que acontece em outros estados? Acontece que há uma vulgarização do uso da tornozeleira eletrônica. Como assim, secretário? Se coloca a tornozeleira e aquele reeducando, ele não tem um acompanhamento, e infelizmente ele comete ele volta a delinquir. Volta a delinquir. Aqui não, aqui nós tivemos uma conversa muito profícua com o Poder Judiciário, principalmente com os senhores magistrados e magistradas que determinam a aplicação da tornozeleira eletrônica. Começa no Poder Judiciário, quando ele dá essa alternativa à prisão, e eles delimitam as áreas, delimitam os espaços, delimitam os horários, e todas as violações que são constatadas, nós fazemos essa informação, inclusive de imediato ao Poder Judiciário. E aqui em Alagoas, o preso que usa a tornozeleira eletrônica, ele se sente realmente com essa responsabilidade do Estado o observando. É claro que acontecem casos, já aconteceram casos de que eles, com o seu intuito criminoso, eles, mesmo com o uso da tornozeleira, eles vão lá e praticam o delito. Mas eles sabem que o Estado vai dar a resposta. Pois é, vai ser mais duro, né? Sim, com certeza. As penas. Bem, usar uma tornozeleira já é uma condição mais, digamos assim, mais leve para quem está cumprindo pena no sistema prisional. Ele não vai estar naquelas condições encarcerado, exatamente. Então, é normal acontecer de a pessoa delinquir ou é uma exceção? Não, nós temos a reincidência no uso de tornozeleira eletrônica, não é isso? Nós temos uma previsão, mesmo com esse acompanhamento, em torno de 20% de pessoas que, mesmo com a tornozeleira eletrônica, eles cometem novos delitos. Temos essa reincidência em torno de 20%. Qual a realidade hoje, em termos numéricos, estatísticos, da população carcerária em Alagoas? A população carcerária hoje de Alagoas, ela gira em torno de 10 mil vidas, 10 mil pessoas que nós fazemos a administração. Podendo dividi-las em quase 5 mil dentro do sistema prisional, encarceradas propriamente dito, em torno de 1.800 na parte do regime semiaberto e aberto, ou seja, estão fora
do sistema prisional, das grades, e temos muitas pessoas também em alternativas penais que nós fazemos a gestão. Então, em torno de ter 10 mil vidas que fazemos a administração prisional dessas pessoas. E o papel da Secretaria nesse contexto, não é, de recuperar e de incluir o prisioneiro, não é, à sociedade? Devolvê-lo à sociedade Gorete, nas condições. Gorete, é um trabalho muito difícil que nós temos, porque quer queira, quer não só em Alagoas, no Brasil, no mundo, é um atavismo muito grande para quem comete um delito e você, eu digo vender, não um produto, mas vender essa situação de você chegar numa empresa, chegar para o colega que é administrador de uma secretaria e colocar ele lá é muito difícil. Há um preconceito generalizado. Há um atavismo, há um preconceito generalizado, mas assim, a nossa equipe é muito eficiente. Eu faço um destaque aqui para a Shirley, que é agente penitenciária, ela é diretora da Reintegração Social, mas em nome dela, eu parabenizo toda a equipe da Reintegração Social, porque nós temos hoje quase 1.000 reeducandos no mercado de trabalho, trabalhando tanto em órgãos públicos, estaduais, municipais, como também em empresas privadas. Então, proporcionalmente, isso é um número enorme para o país e você faz isso uma comparação com as pessoas que estão presas lá, né, com os 5 mil que estão presos. Então, você ter quase 1.000 pessoas trabalhando, em tese, você vê o seguinte, e com índice de reincidência de menos de 2%. Então, você vê o seguinte, que essas pessoas que passam pela reintegração social, que são alocadas em locais de trabalho, tanto estaduais como municipais, como também nas empresas privadas, essas pessoas, elas, em tese, elas não vão cometer outros delitos e constitui isso que nós estamos passando pelo estado de Alagoas, que é justamente a diminuição dos índices de violência. Então, é um trabalho conjunto lá da Secretaria. É uma realidade essa redução dos indicadores? No Brasil, No Brasil, é uma raridade. Não é um número oficial, digamos assim. No Brasil, é uma raridade. Estamos fora da curva, Alagoas está fora da curva do índice de diminuição de violência, justamente por essa simbiose, esse trabalho junto. É um trabalho articulado, né? Articulado, com certeza, entre a Secretaria de Segurança Pública, o sistema prisional e também a SEPREV, a Secretaria dos Menores. Então, essas 3 secretarias, o senhor governador foi muito feliz quando no início, em 2015, na Lei Delegada 47, ele colocou essas 3 secretarias no mesmo eixo de visão, de plataforma de ação. Então, nós temos a parte da prevenção social com a colega Esvalda Bittencourt lá, nós temos o secretário de Segurança Pública, Coronel Lima Júnior, e temos o eixo, fechando essa ponta aqui, a Secretaria de Ressocialização. Mas esse trabalho junto, esse trabalho compartilhado, foi justamente o que nós conseguimos fazer a redução dos índices de violência do estado de Alagoas, sair de uma das primeiras capitais no índice para termos essa tranquilidade que nós estamos vivendo. E fazer um registro, Gorete, importantíssimo, que só conseguimos isso com o apoio do Poder Judiciário, o apoio do Ministério Público, da Defensoria Pública e da sociedade civil organizada. Então, foi justamente esse trabalho com a diretiva do senhor governador Renan Filho que Alagoas conseguiu esse resultado que, se Deus quiser, vai se manter aí dentro dessa ano de gestão. Secretário, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Okay. Até já. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se.
Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. Estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o coronel PM Marcos Sérgio, ele que é secretário de Estado da Ressocialização e da Inclusão Social. E a gente fala agora sobre os projetos que são desenvolvidos. Mas antes eu queria falar com o secretário sobre a evolução da população carcerária aqui em Alagoas, os números mostram isso, e como a gente pode fazer um paralelo, digamos assim, um comparativo da evolução da população carcerária e a diminuição da violência. Com certeza. Gorete, é um trabalho que a Secretaria, principalmente a Secretaria de Segurança Pública, o colega, o Coronel Lima Júnior, ele faz essas ações juntamente com toda a articulação que ele administra, a Polícia Militar na parte de policiamento ostensivo, a Polícia Civil na parte de investigação. E o fruto desse trabalho coordenado, desse trabalho eficiente da Secretaria de Segurança Pública, parte dele, dos resultados, eles chegam para nós, que é justamente as prisões. Então, a diminuição de violência, ela tem a ver com, entre outros fatores, né, entre a grande quantidade de prisões de pessoas que estavam nas ruas cometendo delito. E essas pessoas vêm para o sistema prisional e cabe a nós, aos senhores agentes penitenciários, fazermos essa gestão dessa custódia para, quando eles voltarem, não cometam mais esse delito. A classificação da faixa etária, hoje pode-se dizer ainda que a população carcerária, em sua grande maioria, é constituída por jovens? Jovens. Infelizmente. Infelizmente. Aquilo que a gente aprende lá em um dos bancos das faculdades é a realidade. Hoje a população carcerária em Alagoas, e é um reflexo da população carcerária no Brasil, é de pessoas jovens, bastante jovens. Se você olhar os mapas que nós trouxemos, quase 53% dessas pessoas, elas estão ali na faixa de até 29, 30 anos. São pessoas de escolaridade baixíssima, de baixíssima. Isso cabe uma reflexão das políticas públicas que têm um débito no Estado e no país. No país. Como eu falei, o sistema prisional é apenas um dos vetores. Né? Quando chega para a gente aqui, infelizmente falharam-se algumas situações lá atrás, como educação, saúde, aquilo que a gente já sabe. Mas a grande maioria são pessoas jovens, até faixa de 29 anos de idade, com um ensino formal baixíssimo, semi-analfabetos ou analfabetos, e de cor parda negra. É a realidade. O que nós estudamos nos bancos de faculdade é a comprovação estatística disso aqui. O componente das drogas nesse viés? As drogas têm um papel prejudicial, né, e relevante nessa situação. Eu vou tirar um exemplo para trazer aqui para você, Gorete, do presídio feminino. Lá nós estamos com em torno de 280 mulheres e quase 70% delas foram presas por associação a crimes ou praticando delito com relação a drogas. Então, é um caso concreto que reporta o malefício da droga na sociedade. Quando você vai para os presídios do sexo masculino, a grande maioria é também por tráfico de drogas, por crimes cometidos com associação com entorpecente. Então, é um mal que a sociedade tem que administrar. Administrar, por exemplo, a ação dificílima que é exercida pelos agentes penitenciários. Estamos num período de paz, de tranquilidade, secretário? Temos um diálogo constante com a categoria, principalmente com os senhores presidentes de associações, dos senhores agentes e agentes penitenciários, e é um trabalho dificílimo. Nós que fazemos parte da segurança pública, como coronel da Polícia Militar, nós não tínhamos a dimensão de quão difícil é
fazer a gestão prisional nessa parte prática do dia a dia. E de altíssima vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade, de perigo e também, quer queira, quer não, impregna na pessoa aquela situação ruim porque aquelas pessoas estão passando naquele momento. Então, é um trabalho dificílimo. Nós temos também a nossa gerente psicossocial que justamente tenta amainar essas dificuldades porque a categoria passa. Mas é um trabalho hoje digno de respeito para a sociedade, porque nós estamos no sistema prisional e acompanhamos a dificuldade que é você estar lá fazendo a gestão mais aproximada daquelas pessoas que estão encarceradas. Como eu disse, uma situação de vulnerabilidade em todos os emocional níveis, também, né? de você estar fazendo a gestão. Mas graças a Deus nós temos o governo do estado, o governador Renan Filho, tem esse reconhecimento de que a categoria é fundamental para o eixo de segurança pública, como eu falei. Mas há déficit de pessoal, não é? Há déficit de pessoal. Nós já propugnamos para o senhor secretário de Planejamento uma perspectiva das nossas necessidades. Como é outra secretaria, né, nós estamos aguardando, mas nós já passamos essa situação que é muito difícil. Pois bem, além dessas situações, há boas notícias. Há muitos presos que estão estudando, têm essa oportunidade e estão agarrando essa oportunidade para estudar. Não é isso? Tem sim. Nós temos proporcionalmente um dos bons índices de presos trabalhando no fechado e também estudando. Quero fazer um registro especialíssimo para a Andréia, nossa gerente de educação e laborterapia. E nós temos, Gorete, há 2 anos, uma quebra de paradigma muito grande que são reeducandos fazendo curso superior na modalidade EAD. Então, é uma quebra de paradigma muito grande. E fazer uma referência a todo o Sistema S, que apoia o sistema prisional, fomentando cursos técnicos, cursos que trazem para aquelas pessoas, principalmente para as pessoas que estão ali, querem uma oportunidade, fazer essa parte de capacitação. Pois é, para quem quer, não falta oportunidade, porque a educação à distância é a melhor forma de viabilizar. Nós disponibilizamos, né, equipamentos, a parte da internet, obviamente, ela compartimentada apenas para a educação, apenas para aqueles sites, né, da universidade, então é muito interessante. Esse projeto Liberdade, na prática, como ele desenvolvido? É um projeto maravilhoso, feito lá como eu falei, com a Andréia, nossa diretora de produção e laborterapia, e com apoio especialíssimo lá da Secretaria de Educação. Faço até um registro aqui para agradecer a secretária Laura, esse apoio que ela vem passando. E é um projeto interessantíssimo, porque a remissão de pena no Brasil, nós tínhamos até alguns anos atrás apenas pelo trabalho. A cada 3 dias trabalhado, você fazia a remissão de um dia da sua pena. Há 2 anos atrás, com a legislação que permite a remissão pela leitura, Alagoas, ele vem nessa vanguarda. Para você ter ideia, apenas 6 estados regulamentaram a lei ou estão aplicando ela, e ela propicia que a cada livro, ele tem um período de 30 dias, a cada livro lido, ele tem uma redução de parte da pena também, de alguns dias da pena. Então, é crescente a população carcerária que aderiu a esse projeto? É crescente, inclusive algumas pessoas, são livros literários da nossa cultura, e é importante que inclusive tem reeducandas, principalmente no sistema no feminino, que nós, pela uma própria disposição da mulher, eu queria fazer até um parênteses para fazer um registro da mulher presa para o homem preso. O presídio feminino, ele tem uma organização, uma limpeza, uma arrumação peculiar às mulheres. Peculiar, né? Você vê, é uma coisa magnífica, a estrutura de funcionamento. A estrutura de funcionamento, aquelas pautas de condutas que elas criaram. Se você entrar para ver, obviamente, uma cela no presídio feminino, você vê ele todo arrumado, arrumado, as camas arrumadas, forradas, tudo arrumado e tal, tudo certinho. E se você chegar no feminino, no masculino, é aquela bagunça toda. Enfim, mas escolhemos o presídio feminino justamente por
por essa principal interesse delas em querer entrar nesse projeto. O projeto já vai para o quarto ciclo, e praticamente seria o seguinte: nós disponibilizamos dentro do catálogo que nós temos alguns livros, como Machado de Assis, enfim, livros. Elas escolhem esses livros, leem esse livro por um período de 30 dias, fazem uma resenha crítica, um resumo daquele livro, e ele é avaliado por uma comissão composta por servidores do sistema prisional e também da Secretaria da Educação. É homologado aquela questão, aquela análise, resenha ou não, e é mandada para o Poder Judiciário para poder fazer essa compensação em parte da remissão da pena. Secretário, por que no Brasil a gente não observa programas bem amplos para o aproveitamento do apenado, né, do preso, em trabalho que envolvam infraestrutura no Estado, por exemplo, como acontece em outros países? Nós temos a lei de subvenção para as empresas que contratam até 5% de sua mão de obra normal, se ela contratar 5% da mão de obra carcerária, que é a lei de subvenção para essas pessoas. Mas não é tão aproveitado no Brasil. Não é. É justamente aquela questão, conversando com alguns empresários, eles dizem justamente esse preconceito, esse atavismo, por mais que nós façamos essa divulgação, mas é um trabalho muito difícil, é um trabalho dificílimo, mas que estamos vencendo. Mas no estado de Alagoas nós temos a legislação que ela propicia essa situação de a empresa ela contratar até 5% dela de mão de obra carcerária. Nós não observamos, por exemplo, mais... o presídio está sempre superlotado, né? A realidade hoje do presídio, no sistema prisional, sim, aqui em Alagoas, qual é nesse sentido? Como você falou, os nossos presídios, assim, como a realidade do Brasil, ele tem uma população passando daquela prevista, mas nós conseguimos manter através de muita disciplina e muita ordem. Hoje, no estado de Alagoas, o reeducando que está no sistema fechado, ele sabe que qualquer pauta de conduta diferente daquela estabelecida, naquela portaria que nós falamos lá, vai ter o devido processo. RDD. Essa portaria? Não seria essa portaria. Não seria a portaria, uma portaria geral, que fala sobre corte de cabelo, conduta, né, horários de trancamento de direitos cela. E deveres. Direitos e deveres, as pautas de conduta dentro do sistema prisional. Ele sabe que se ele infringir aquelas normas, nós vamos fazer uma cobrança dentro da legislação e o maior prejudicado vai ser ele. Mas através também de muita conversa. Por exemplo, antes de vir para cá, participávamos de 3 reuniões só para falar uma parte do nosso trabalho. Conversamos hoje com a juíza, a doutora Fátima Pirauá, porque nós temos também crianças lá, nós temos bebês que nascem lá no presídio, que estão lá. Então tivemos com a doutora Fátima Pirauá e com a doutora Marlúcia, promotora da infância também, falar sobre a questão desses bebês que estão lá. Tivemos uma reunião com o senhor desembargador corregedor, doutor Paulo Lima, falando justamente sobre a questão de vagas, né? E tivemos uma reunião antes de vir para cá com representantes dos familiares, dos reeducandos, falando também algumas necessidades deles. Então, é um trabalho de muito diálogo, de muito controle, um trabalho que... O que é determinante para manter um presídio em ordem, o sistema prisional em ordem, quando sabemos que a superlotação é uma realidade constante? É justamente isso que eu estou falando, um controle que é feito pelos senhores e senhoras agentes penitenciários de todo aquela situação, porque ali é um ambiente conflagrado. A gente tem é um barril de pólvora. É um ambiente conflagrado e você tem que ter muita técnica, por exemplo, essa questão de facção, saber onde está cada liderança dessa, saber onde está cada grupo, né? Um controle, o estado de Alagoas, eu me orgulho muito de hoje sabermos onde está cada reeducando, infelizmente... É uma logística que se estabelece, né? Infelizmente, estávamos falando com alguns colegas de outros estados e alguns estados não têm esse controle, onde você me perguntar o nome de um preso, hoje eu vou te falar onde ele está, em questão de minutos, aqui eu te
em minutos eu te digo onde ele está e a condição dele. E ainda mando foto dele lá no lar. E em alguns estados a gente não tem esse controle. Alguns colegas em reuniões de secretários de ressocialização falam que eles não conseguem ter. Quando explode a rebelião nos presídios no Brasil, a gente sempre observa o tocante à questão da pena. Que já prescreveu o delito, ou não foi julgado ainda, são presos que não foram julgados, que estariam no presídio. Sim. Qual é essa realidade aqui no Estado? Nós temos, assim como no país, muitos presos provisórios. E isso, ele reflete, como você falou aí, realmente uma revolta, uma situação muito, muito tensa no sistema prisional. Mas, numa dessas reuniões, como eu falei hoje, se encaminhou justamente para um mutirão carcerário entre o Poder Judiciário, entre o Ministério Público e a Defensoria Pública e também a Ordem dos Advogados do Brasil, para que possamos distensionar o sistema prisional nesse sentido. Manter mais frequente esses mutirões seria mais frequente, a necessidade. Porque são casos realmente de pessoas que estão no sistema prisional, mas que poderiam ter uma alternativa penal, como uso na tornozeleira, uma prisão domiciliar ou encaminhamento para outro regime, enfim, tem vários casos concretos lá. E o mutirão carcerário, ele visa a fazer essa detecção e a regularização dessa situação. É uma contribuição muito válida, né, para manter a situação sob controle. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, o Frente a Frente está de volta. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário de Estado da Ressocialização e da Inclusão Social, Coronel PM Marcos Sérgio. Nosso assunto, claro, o trabalho que é feito para ressocializar quem está cumprindo pena no sistema prisional e aí os cuidados que são de responsabilidade do Estado. Na questão da assistência à saúde, o que é que se pode dizer hoje do sistema prisional aqui em Alagoas? Antes de falar nisso, eu vou passar mais ou menos para a população como é que é feito. Quando o reeducando ele chega lá, nós, através do nosso setor de saúde, nós fazemos uma anamnese daquela pessoa. Então, são feitos testes de AIDS, de doenças sexualmente transmissíveis, testes de gravidez também, né? Algumas até são detectadas, veem que estão grávidas. Quando chegam no sistema prisional, nós já tivemos casos. Então, primeiro é feito se tem também alguma incidência de transtorno mental. Então, a parte de saúde, ela faz justamente essa anamnese importantíssima através dos testes, não só na porta de entrada, que a gente chama, mas também regularmente, para que essa população privada de liberdade ela possa, dentro do sistema prisional, ser direcionada para a unidade que possa, no caso concreto, receber um melhor tratamento ou um tratamento mais diferenciado, como, por exemplo, algumas pessoas que têm AIDS, por exemplo. Então, primeiro, esse registro. E o outro registro que eu faço é justamente essa parte da cidadania. Alguns deles, ou a grande maioria deles, quando chegam lá, eles vêm sem qualquer documentação, por exemplo. Então,
principalmente para aqueles que já são condenados, nós fazemos com o nosso setor social o que a gente tem lá chamado de balcão cidadão, que é o quê? É propiciar para aquelas pessoas cidadania, como por exemplo, RG, certidão de nascimento, certidão de casamento. Tivemos ano passado quase 400 casamentos lá dentro, inclusive... pessoas que se conheceram lá mesmo? Inclusive entre eles mesmo lá, inclusive homoafetivos dentro do presídio feminino, né? Registro também mais uma parceria do Poder Judiciário, enfim, então é feito todo esse trabalho de conhecer quem é a pessoa que está chegando lá, através desses testes. E durante todo o ano, projetos como, por exemplo, o Viva Mulher, campanha de imunização H1N1, conferência sobre a mulher privada de liberdade, a roda de gestante. Nós temos hoje lá 3 bebês, mas nós já chegamos a ter lá quase 12 bebês. Então, tudo isso é um trabalho diferenciado, além de todos aqueles trabalhos de registro de saúde mental que nós fazemos diariamente. A questão da assistência social, como ela é desenvolvida lá no sistema? A assistência social é feita, dirigida por uma gestora nossa, a Larissa, que é uma agente penitenciária. Ela tem uma formação em serviço social e ela coordena todo esse trabalho que eu falei para você, de propiciar cidadania para aquelas pessoas, principalmente para aquelas que estão saindo. Então, só alguns exemplos aqui. A emissão de documentos como CPF, RG, carteira de trabalho, certidão de casamento, certidão de nascimento, atendimento ao presos familiares, é um trabalho muito importante que ela faz, conversando com as famílias, né? Quando eu digo ela, é toda a equipe de senhoras que são nossas assistentes sociais, orientação sobre alguns benefícios, enfim, é um trabalho constante que é feito lá no sistema prisional pelo psicossocial. Com essa portaria, mudou também algumas normas para as visitas em geral aos presidiários? Sim, nós colocamos nessa portaria alguns parâmetros de algumas situações que estavam com alguns problemas ou com algumas inconsistências. Por exemplo, o sistema prisional ele fornece alimentação, o Estado tem o dever de cuidado, e de cautela, ele fornece, obviamente, a alimentação daquelas pessoas que estão encarceradas, mas também nós autorizamos alguns produtos que servem de complementação à alimentação fornecida pelo Estado. Então, essa portaria veio justamente para regularizar essa situação que estava um pouco desconexo, e essa portaria veio para regularizar. O que havia de problema antes da portaria? Tolices, mas que impactavam, deixava o sistema vulnerável quantidades, também. Por exemplo, uma lata de doce, aí era de quantos gramas, de tantos gramas, enfim, tolice. Quantidade de bolacha. Só definição. Definição que, graças a Deus, foi muito trabalhado pela nossa ouvidoria, pelos chefes de fiscal, de equipes, pelos diretores da unidade, e graças a Deus houve essa regularização. E quando se fala nas condições, como eu disse antes, Sim. de quem está encarcerado, mas que não foi julgado ainda, há possibilidade de aumentar o número de mutirões? Isso depende, claro, da disponibilidade do Poder Judiciário e de outras secretarias também, né? O mutirão, como eu falei, ele identifica, detecta aqueles casos de pessoas que passaram da pena, pessoas que ainda não foram julgadas, mas o mais importante é que Alagoas, aí é para o Poder Judiciário também, para o Ministério Público, mas que Alagoas tente diminuir o número de presos provisórios, porque isso cria uma instabilidade muito grande no sistema prisional, porque nós temos pessoas ali que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos e ainda não tem a sua, encarcerados, mas ainda não tem a sua sentença definida. Porque o que nós conversamos com os reeducandos, o que eles querem é a definição da sentença deles, se vai ser 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim. Mas ele quer essa definição. Indefinição é uma perda de tempo terrível, não é? E gera uma tensão muito grande, né? Então, a reunião que nós tivemos hoje na Corregedoria do Tribunal de Justiça foi justamente para pedir esse apoio ao Poder Judiciário para podermos regularizar essa situação. Qual é o universo de presos que estariam nessa situação? Hoje, em torno de 3.900 pessoas. É muita gente que fora do sistema daria uma tranquilidade. Eu diria que não, são pessoas que estão lá presas, mas que
tem que ter essa definição jurídica deles, da sentença ou da absolvição, se for o caso. Exatamente, né? Mas que certamente pode colaborar para distensionar o sistema prisional. Com certeza. Hoje, o que dizer da inclusão social nos moldes em que está sendo feita pelo Estado e o que era antes? Há como fazer um comparativo? Presos que estão lá há muitos anos podem fazer, podem falar, podem opinar sobre como é feito esse trabalho hoje, quando antes não existia? Sim, com certeza. Eu acho que o ano de 2015 ele foi uma diferença muito grande. Um divisor de água. Um divisor de água, assim. muito bem, muito obrigado. Um divisor de água na parte da gestão prisional, porque o senhor governador nos deu a diretiva de fazermos a gestão não só dos que estavam custodiados, mas principalmente daqueles que estão saindo. Hoje, Gorete, estamos com quase 1.000 pessoas trabalhando justamente porque nós, recebendo essa diretiva do senhor governador, nós direcionamos energias para que a reintegração social pudesse fazer esse trabalho. Para você ter uma ideia, hoje nós temos quase 150 presos trabalhando na Secretaria da Fazenda, né? Fazendo a parte de limpeza, a parte de recepção, a parte de organização. Então, isso é um trabalho enorme para você mobilizar, você chegar lá no gestor, né? Eu queria fazer um registro especialíssimo ao nosso secretário George Santoro, que ele está, além de fazer essa brilhante gestão financeira que o Estado, graças a Deus, de Alagoas está vivendo, ele teve também essa parte social. Uma visão humanista. Uma visão humanista de abraçar essa ideia. Ele foi, hoje no nosso portfólio, vamos dizer, de pessoas trabalhando, ele e a Secretaria da Educação, são os órgãos que têm a maior quantidade de reeducandos trabalhando. E, graças a Deus, quando nós falamos com os gerentes em recursos humanos desses órgãos, dessas secretarias, essas pessoas, por essas oportunidades que eles têm, são as com mais afinco dedicadas ao trabalho, pessoas que chegam cedo, se dedicam, né? Por quê? São oportunidades que eles não tiveram lá atrás, por vários motivos, foram presos por um desvio de conduta, foram presos e estão agora tendo essa oportunidade. É um trabalho muito bonito. O senhor falou, às vezes há lá no presídio, é o que se fala, não é? Pessoas que cometeram crimes leves, furtos e misturados com assassinos, enfim. Sim. Há uma preocupação do presídio na gestão de separar essas situações de gravidade? Sim, há uma preocupação, mas eu não seria hipócrita de estar aqui num ambiente desse, para a sociedade alagoana, dizer que a gente consegue fazer isso devido justamente à grande quantidade de presos que nós temos e essa parte estrutural e principalmente com o problema hoje daquela questão de facções criminosas. Então hoje, quando o preso chega lá no sistema prisional, além de fazermos aquela anamnese de saúde social, nós temos que ver se aquela pessoa ela tem um histórico, ele mesmo se apresenta como um faccionado, como uma pessoa que tem uma ligação com um tipo de facção ou outra. Então, tudo isso dificulta, né, a superpopulação, a parte estrutural e esse problema de facção para você poder fazer essa separação. Mas essa separação, mas na medida do possível, nós tentamos fazer isso dentro de cada presídio. Os senhores gestores, gerentes de unidade, eles têm esse feeling de fazer essa separação na medida do possível. Bem, secretário Marcos Sérgio, estamos no final da nossa entrevista e eu aqui agradeço a sua participação e desejo boa sorte nessa gestão, né? Portanto, até uma próxima oportunidade. Algumas considerações? Eu queria agradecer, queria fazer um registro que nós só conseguimos estarmos com o sistema prisional controlado, o sistema prisional diferenciado no país, justamente a diretiva que nós recebemos do senhor governador Renan Filho para o cumprimento dessa difícil missão. Dificílima, diria. Obrigada mais uma vez. Obrigado, senhora. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.